Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no início desse tempo quaresmal, é muito comum nós dizermos que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, por conta do tempo da quaresma. Parece que nós estamos como que estivéssemos viciados em fazer, às vezes, falsos propósitos, às vezes, falsos desejos de mudança. Isso aqui é um grande perigo para nós. Parece que o tempo da quaresma é um tempo onde nós não mergulhamos com a profundidade que deveríamos mergulhar nesse tempo tão favorável para a nossa conversão. Por isso, vai nos falar a palavra de Deus, a profecia de Joel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o vosso coração e não as vestes. Ou seja, é um convite que a profecia de Joel nos faz para que nosso tempo de conversão não seja um tempo interior de aparência exterior. Ou seja, eu pareço que estou vivendo a quaresma, eu pareço que estou vivendo com seriedade esse tempo, mas no interior não se vive. Ou seja, rasgai as vossas vestes, ou seja, aquilo que é exterior. Voltai para mim o vosso coração, rasgai o coração, rasgai aquilo que está dentro do coração, para que Deus possa fazer um coração novo, com perspectiva nova. Então tudo aquilo que nós de repente queremos falar, queremos de fato, nos propomos, que seja de fato algo que nasça de um coração arrependido, de um coração que percebe aquilo que não agrada a Deus, ainda que nos agrade, ainda que agrade o nosso corpo, mas jamais vai agradar a alma. Jamais. Não existe pecado que possa agradar a alma. Pode satisfazer o corpo, mas não vai satisfazer a alma. E nós temos que ter isso como foco, como pensamento, e escrever profundamente no nosso coração isso que está falando a palavra de Deus para nós hoje. Por isso a carta de São Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós que estamos em Cristo, em nome do Senhor Jesus, que nós nos apliquemos, que nós deixemos nos reconciliar com Deus. Então o primeiro passo desse tempo de quaresma é uma reconciliação. Nós vamos ver no domingo que vem que Jesus vai para o deserto, e nesse deserto ele vai ficar 40 dias e 40 noites, e foi tentado. Todas as nossas tentações de ter, de poder, de ser melhor, todas as nossas tentações, Jesus foi provocado. Porém, a quaresma, esse primeiro dia que a igreja reserva para nós, é um tempo de fato, fazer o propósito de reconciliação com Deus, reconciliar-se com Deus. Todos nós assim o precisamos, nos reconciliarmos com o Senhor, para que de fato
aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus, colaboradores de Cristo. Então, Deus que venceu o pecado nos mostra que na carne de Jesus nós também podemos ser vencedores. Então, nós precisamos mergulhar profundamente nesse propósito de uma nova vida. Nós estamos há 5 dias nesse retiro. Certamente Deus falou muito ao coração de todos nós, tanto de vocês, campistas, encontristas, quanto vocês que prepararam tudo isso, quanto os ministérios de música que aqui estiveram, tantos os padres, os palestrantes, todos nós. Deus falou profundamente ao nosso coração. Mas qual é a nossa tendência? Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é viver aquele tempo bonito do retiro, mas depois do retiro voltarmos às vestes antigas, voltarmos a projetos malignos na nossa vida, voltarmos a vivermos aquilo que vivíamos antes. Ou seja, não há uma mudança, porque nós voltamos a sermos aquele filho ingrato, aquela filha mal agradecida. Nós voltamos a sermos aquela pessoa arrogante, nós voltamos a sermos aquela pessoa que fala mal dos outros, propõe aquilo que não é de Deus. Porque nós estamos no retiro, porque nós fizemos o retiro, e o retiro mudou a nossa vida por 5 dias. Mas não é isso que Deus quer, ou não é para isso que Deus moveu esse acampamento. Não foi para isso. Deus moveu esse acampamento na nossa vida para que de verdade nós tenhamos um novo recomeço, uma nova história, uma nova história. Nós gostamos de falarmos que vamos fazer jejum, e assim nós fazemos jejum e penitência. É bonito, é agradável, mas jejum sem oração é um regime. Você quer emagrecer um pouquinho, né? Tempo da quaresma é o tempo de emagrecer. Não é. Tempo da quaresma é o tempo de eliminar o pecado. É tempo, e aí a igreja propõe o jejum e a penitência. E vamos entender como é que se faz o jejum. Como deve ser o jejum? O jejum é uma retirada de uma refeição. Uma refeição. Nós fazemos normalmente 3 refeições ao dia. Normalmente alguns fazem até 4, mas normalmente fazemos 3. Café da manhã, fazemos o almoço, o jantar. Alguns que podem fazem até o lanche da tarde, mas normalmente são 3 repetindo. Então o jejum que agrada, a igreja orienta, é tirar uma das refeições, apenas uma. Digamos que você tire o café da manhã, exemplo. Então o almoço deve ser um almoço, e não é o almoço que vai acabar o mundo. Então você tem que encher o prato bem cheio, porque vai ser a única refeição que você vai fazer, vai acabar o mundo. Não é isso. É fazer uma refeição modesta, com tranquilidade, e depois não fará mais nenhuma outra refeição. Então esse é o jejum que a igreja pede. Não é ficar o dia todo sem se alimentar, o dia todo sem se alimentar e estar fazendo jejum.
não é a orientação da igreja. Porém, a igreja pede que façamos assim. E talvez, para algumas pessoas, fazer um lanche da tarde, mas um lanche da tarde que se ele for unido ao jantar, não dá uma refeição. Então é uma coisa bem discreta, mas o mais importante é a vida de oração, fazer jejum com oração, ou seja, e a melhor oração nesse tempo favorável é a via sacra, contemplar a via sacra. E quando deve ser feito a via sacra? Às sextas-feiras. Na sexta-feira, contemplar Jesus na primeira, segunda e até chegar à quarta estação. E é bonito, e é favorável. Depois tem fazermos a penitência. O que seria a penitência? Por exemplo, vou fazer o jejum. Alguém pode dizer assim, que a igreja não considera muito bem não, tá? Mas tudo bem. Eu falo mal das pessoas. Falar mal das pessoas é agradável a Deus? Então eu vou parar de fazer fofoca. Não farei mais fofoca. Meu propósito de quaresma é não fazer fofoca. Ora, amados irmãos, depois da quaresma você pode fazer fofoca? É isso que está dizendo? Então eu não posso fazer fofoca 40 dias, vou me moer, vou me destruir, porque eu não estou falando mal de ninguém. 40 dias eu vou fazer esse propósito da quaresma. Depois da quaresma eu posso fazer fofoca? Não é quaresma não é para isso. Fofoca é pecado. E não é na quaresma, só na quaresma, que eu elimino o pecado. No tempo comum também, no outro tempo também. Ou seja, para a minha vida, eu vou parar de fumar. Ora, gente, fumar não faz mal. Não faz mal a você, não faz mal. Não é fato? Então, é na quaresma que eu vou parar de fumar? E no outro tempo, depois da quaresma, eu volto a fumar? Então, como é que é isso? Quaresma não é isso. Quaresma não é brincadeira. Quaresma não é brincadeira de sacrifício. Vou fazer um sacrifício na quaresma. Não é para brincar de sacrifício. Quaresma é aproximar-se da paixão do Senhor. É viver a paixão do Senhor. É trazer esse tempo de paixão do Senhor para a nossa vida. Então a igreja pede que às sextas-feiras façamos esse jejum agradável e façamos a via sacra, unindo uma coisa a outra. Então é importante nós entendermos essa pedagogia que o Senhor está nos ensinando através da igreja. A esmola, por exemplo, a esmola. Quem faz, de repente se propõe a não fumar. Tudo bem, aquele dinheiro que você ia fumar deve ser guardado. No final da quaresma, você pega aquele montante de dinheiro e compra uma cesta básica para uma família pobre. Com aquele dinheiro que você não usou e vai usar agora para isso. Se não, amados irmãos, nós gostamos de brincar de quaresma. Brincarmos de quaresma. Não é isso que a igreja pede, não é isso que a igreja nos impõe. A igreja quer que nós vivamos esse tempo quaresmal de verdade. Eu quero propor uma coisa para vocês, para todos vocês que aqui se encontram. Nessa quaresma, não reze por você. Ainda que você tenha uma demanda, tenha as suas dificuldades, é compreensível, mas nessa quaresma não reze por você. Nessa quaresma reze pela sua família. Reza pela conversão da sua família. Dedique
toda a quaresma, pela conversão, talvez do seu pai, da sua mãe, talvez do seu irmão, talvez do seu tio, da sua tia. Reze por alguém, faça todo o jejum por essa pessoa, sopra na sua carne por alguém que precisa ser libertado de tantas situações que possa viver. Reze por alguém, dedica esses 40 dias por essa pessoa, dedica. Não reze por você, não reze por você, reze por uma pessoa que você conheça ou não, ou em especial a sua casa, a sua família. Apresenta Jesus nesse tempo quaresmal, essa sua família, para que de fato a família possa viver a experiência de libertação. Lembramos sempre, Satanás não está nos atacando na quaresma apenas. Bobo é quem acha que o inimigo de Deus na quaresma vai trabalhar. Não, o inimigo de Deus não utiliza a quaresma para trabalhar, ou somente a quaresma. O inimigo de Deus trabalha na tua alma, contra a tua alma, todo o tempo litúrgico da igreja, do Natal à Páscoa, todo o tempo litúrgico da igreja. Então, não facilitemos, não brinquemos de colocar cinzas. As cinzas quer simbolizar aquilo que nós somos. Fomos cinza e do pó voltaremos ao pó, para mostrar que importante é Deus e não sou eu e não é você. Deus é importante. Então que nós possamos hoje levarmos a sério a nossa vida. Chega de pecado, chega de achar que o pecado é teu grande companheiro, grande amigo. O pecado é a tua desgraça. Chega de pecado. Diga não para o pecado. Não é não ter vontade de pecar. Não estou dizendo nada disso, porque o pecado bate na nossa porta 24 horas. É dizer não para o pecado. Então que hoje nós consigamos fazer esse propósito dessa quaresma. Leva a sério a alma da tua mãe, do teu pai, do teu tio, da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, da tua filha. Leva a sério. Pode colocar quantas pessoas você quiser no teu jejum. Faça por amor a eles. Faça por amor a eles. Jejua com coragem, com força. Mas lembre sempre, seja discreto no seu jejum. Ninguém precisa saber. Não bate palma para o jejum. É uma intimidade profunda com o Senhor. Faça o bom propósito de dar esmola. E como você, jovem, pode dar esmola? De que maneira você pode dar esmola? É algo que vocês têm, dinheiro que vocês têm, que não é fruto do trabalho de vocês, por muitas vezes não é, mas é fruto do trabalho de alguém, juntando esse dinheiro para ajudar alguém. Um dinheiro que vocês iam comprar um doce, uma bala, qualquer coisa, junta, no final vai dar um dinheiro bom. Ajude alguém, faça alguma coisa por alguém. Paremos do egoísmo de achar que só nós precisamos disso ou daquilo. Tem alguém precisando de nós.
que nós saibamos realizar assim. Leve a sério. Leve a sério. Depois queremos entender quem é que pode fazer jejum. Primeiro, a igreja pede que seja de maior de idade. Você que não é maior de idade, não pode fazer jejum, mas pode fazer penitência. Pode fazer penitência, deve. Não deve fazer jejum, mas pode fazer penitência. Escolha uma penitência e faça por amor à sua mãe, seu pai, seu irmão, enfim, faça por amor à sua família. A igreja pede que o de maior faça jejum, porém, se você tem diabetes, ou se você tem alguma enfermidade crônica, não pode fazer jejum. Olha como a igreja quer amar. Olha como a igreja quer ensinar. Quer amar. Você não pode fazer jejum. Quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem outros tipos de enfermidade, não pode. Não pode. A igreja não permite que você faça jejum. Você pode fazer outra penitência. E depois dos 65 anos, a igreja libera para que não faça jejum. Porém, não é obrigado. Pode fazer, sim, pode fazer. Mas não tem obrigação canônica de fazer. Então, tudo tem um caminho, uma regra, e a igreja quer nos orientar, nos ajudar a vivermos a regra dela com muito amor. Encerrando, eu digo, leve a sério esse tempo quaresmal, porque pode ser teu último tempo. Adolescente também morre, tá? Morre. Não pense que morre, não, que morre. Jovem morre, adulto morre, velho morre. Tu pode ser o nosso último, nossa última palestra. No próximo acampamento você pode não estar porque morreu. Morreu. Leve a sério. Leve a sério esse tempo quaresmal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.